Fala aí, pessoal, beleza? Mais um Central da Resenha está no ar, na sua quarta edição. Estou aqui hoje com Danilo Oliveira. Boa noite, Danilo. Podia ser melhor, né, Fernandão? Podia ser melhor, mas vamos lá, boa noite. Viemos aí de uma semana difícil, né, para os nossos times de futebol. Mas vamos para mais um Central da Resenha, vamos debater, vamos comentar, né, da melhor forma possível o que aconteceu nesses dois últimos jogos. Então, boa noite para nós, Não boa foi noite nada para bom. quem nos assiste. Não, foi que isso. Que isso, para ficar bom, tinha que melhorar muito. Para ficar ruim, na verdade, tinha que melhorar muito ainda. Foi péssimo só. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que esse projeto que nós estamos montando aqui é um podcast, estamos começando, e eu acho que por esse intermédio aqui fica bem legal para a gente começar aí as nossas atividades, começando as nossas atividades aí em 2025. A gente já tinha alguns projetos aí durante a faculdade, e só foi amadurecendo com o tempo, e chegou a oportunidade bateu na porta, e nós estamos aqui exercendo a nossa função com alegria, apesar do nosso time não dar alegria a nós, estragar nossa semana. Eles gostam de fazer isso, né? Então, nós vamos abordar aqui hoje a Sul-Americana, o empate do Corinthians com a América de Cali. Também vamos abordar o maravilhoso jogo do São Paulo na Libertadores, que também deixou empatar dentro do seu território. E também vamos abordar a terceira rodada do Brasileirão, que foi importante para alguns times e para os nossos nem tanto. Danilo, eu vou começar a abrir a edição aqui, como de costume. Vamos falar da segunda rodada da Sul-Americana. Tivemos aí um resultado interessante, entre aspas, para o Corinthians, já que o América de Cali abriu o placar ali acho que foi no primeiro tempo, né? E o Corinthians no segundo, numa jogada de sorte, vamos colocar assim, e também de um pouco de inteligência do técnico ter colocado 3 titulares para poder fazer um barulho ali no segundo tempo, e aonde que ele conseguiu chegar nesse gol de empate. Basicamente, pelo que eu estava observando de alguns torcedores, amigos meus que torcem para o Corinthians, eles já estavam jogando a toalha para esse resultado, mas parece que o empate deu uma sobrevida, né? É exatamente isso, Fernandão, pessoal que vai nos assistir, nos ouvir aí. Corinthians foi até Cali para disputar ali uns pontos com o América, levou um time alternativo, digamos assim, num discurso que a comissão tem aí de que pretende priorizar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, uma postura, mais uma vez, do Corinthians de um time que tem um pouco de soberba, tem um pouco de falta de meio que de entrosamento. Quando você tem um time alternativo, você entende, né? Um time que não joga junto, pode treinar o mínimo possível ali, mas não joga junto, isso eu acho que faz diferença. E o empate acabou sendo lucro para o América, aliás, para o Corinthians, né? O América, eu acho que tem um pouco mais de sabor de derrota nesse empate aí, porque o Corinthians não mereceu ganhar o jogo, não. O Corinthians tomou ali um sufoco do América, era um time que estava acertado, era um time que jogou bem, que foi para cima do Corinthians. Faz muita falta aquele cara que consiga armar o jogo, que a gente sentiu muito nesse jogo, depois no jogo que a gente vai comentar também, que foi ontem, Corinthians e Palmeiras.
E o Corinthians está muito carente desse cara, especialmente. Tem muita gente que eu vi ali nas redes sociais criticando o Matheus Donelli, que é o goleiro e tudo mais. É um cara que não bota muita confiança. Eu também entendo, né? A partir do momento que você traz aí um goleiro como o Hugo Souza, que faz o que ele já vem fazendo e tudo mais. Então, quando esse cara tá fora, realmente faz falta. Faz falta, né? Um titular absoluto ali na meta do Corinthians. Faz falta, mas eu vejo assim que o Donelli talvez não tenha esse perfil assim ainda, não tenha tido resultados que coloquem ele nessa posição de confiança, né? Porque o Donelli ele tem um estilo parecido ali com o Júlio César, né? Só que o Júlio César entrou num clássico contra o Palmeiras, pegou um pênalti, quase quebrou o dedo, jogou com o dedo quebrado, enfim, ele já entrou com esse ímpeto. Depois ele saiu, ele teve a trajetória dele ali, só que ele ganhou uma posição de uma forma sólida. O Donelli não tem isso. Só que, em contrapartida, você tem um sistema defensivo do Corinthians com muita dificuldade de também ajudar. Porque só colocar a culpa no goleiro, como se, beleza, chutou, é gol e tal. Mas aí é que está o problema do Corinthians atualmente. Chutou. E o Corinthians deixa muito o adversário chutar. O Corinthians deixa muito o adversário cruzar. E aí tem lance que é isso. O goleiro, muitas vezes, não tem como fazer tudo, né? Faz diferença também você ter um goleiro confiante, um goleiro bom e tudo mais, só que o Corinthians está carente aí de um sistema defensivo funcional. Hoje não está acontecendo, né? No início ali meio que se encontrou um time ali na zaga que estivesse dando conta do recado, mas você tem o Félix Torres que oscila muito, você tem o André Ramalho que em 2025 eu acho que desaprendeu a jogar, eu não sei o que aconteceu. Ele entrou muito bem em 2024, ajudou, foi muito importante na manutenção da zaga ali no final do ano. Só que em 2025 o cara não chegou ainda. Eu não sei o que aconteceu. Eu espero que ele volte, porque não tá rolando. Né? Ou seja, você não tem aí dois caras que estejam 100% aptos a dar essa sustentação. Gustavo Henrique é para ser esse cara, mas ele não está na melhor forma, né? Imagino. Então a gente está enfrentando essa dificuldade. Aí você anda um pouquinho no campo, você tem o setor de criação, que hoje não acontece. Então o Garro saiu, precisava sair, né? Ele estava jogando num sacrifício muito grande, está lá se tratando, opção natural, Igor Coronado. O cara tem um dos maiores salários do Corinthians e não joga, né? Enquanto isso, chega o nosso querido Nabor Salvanini aqui na nossa live. Naborzão, bem-vindo, boa noite. Tamo junto. Boa noite. Boa noite não, né? Boa noite Como não. assim, mano? Boa noite. Meu time acaba de perder pro Fluminense. Então quer dizer que foi 1-0 pro Fluminense? Gol, último minuto último lance do jogo. Samuel Xavier. Que isso? Mas então, Nabor, a gente tava aqui abordando o primeiro assunto, o Danilo tava refletindo aí sobre o resultado não tão favorável que o Corinthians teve na Sul-Americana, né, com a América de Cali. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse jogo da Sul-Americana, Danilo? Cara, o que eu ia concluir aí é que o Corinthians está com essa dificuldade, né, no setor de criação. Você tem um cara com os maiores salários do time que não consegue jogar 3 partidas em sequência, que é o Igor Coronado. Ele não consegue jogar 3 partidas, 90 minutos e ajudar o time. Então, isso prejudica bastante. Eu acho que a comissão técnica tem que encontrar uma solução, que hoje a melhor solução eu entendo que seria colocar o Memphis atrás ali de 2 atacantes e você jogar ali com o Thales Magno, que é um cara de mobilidade. Começou o ano bem, depois ele meio que desapareceu, não teve sequência nenhuma ali para continuar, e entendo que ele seja um cara que vai agregar, e você ter esse cara ali, alguém que saiba criar o jogo enquanto o Garro esteja fora, porque eu sinceramente não conto mais com o Igor Coronado. O cara, ele não vai ter sequência, né? Eu não sei qual que se é um problema só físico, se é um problema de outra ordem aí dele, da comissão, sei lá. Mas não acho que é o cara que ele vai suprir essa falta que o Corinthians tem. Então, eu espero que a comissão encontre esse cara ou encontre um sistema de jogo onde seja possível jogar com a dupla Memphis e Yuri, enfim,
Corinthians precisa passar disso, porque, mais uma vez, sofreu. Se não fosse a entrada do Carrillo lá no final do jogo, que é um cara que pensa o jogo diferente, que também agrega muito, encontrou o gol. O Corinthians achou um gol ali, né? O Carrillo pegou uma bola, uma boa jogada até, mas não foi muito além disso, né? A entrada do Carrillo mudou, tentou ali algumas situações, mas o Corinthians muito pobre de criação, e isso pode custar muito caro no decorrer aí da temporada, né? Pô, interessante a situação do Corinthians, né? A gente vem acompanhando aí a situação que o Corinthians vem enfrentando nessa Sul-Americana. Ele precisa agora, dentro dos seus domínios, chegar ali num resultado positivo, né? Começar a ter a tua primeira vitória e assim trazer a torcida também para apoiar o time, né? Porque, querendo ou não, é uma possibilidade de você ter uma vaga direta na Libertadores 2026. Aproveitando o gancho, nós vamos falar agora de Libertadores da América. Teve aí a segunda rodada no grupo, se não me engano, grupo D do São Paulo, né? O Libertad conseguiu ganhar do Talleres, é o líder com 6 pontos, e o São Paulo vinha se encaminhando ali para poder também empatar em 6 pontos ali em primeiro com o Libertad, e por um apagão, vamos colocar assim, agora apagão do futebol do São Paulo. Calma que eu vou falar, eu vou pontuar algumas coisas sobre esse jogo. Foi interessante o fato dele colocar ali os jovens, e vimos hoje, né, com o jogo do Cruzeiro, onde que ele apostou ali na molecada. Isso a torcida já vinha pedindo há muito tempo, né? E ele colocou ali o Lucas Ferreira na ponta, onde que trouxe um pouco de preocupação para a defesa do Alianza, que estava jogando fora dos seus domínios, né? E o Ferreirinha, como um bom fominha, né? Contou ali com a sorte naquele chute que ele fez ali. A bola resvalou e entrou pro gol. São Paulo fez 1-0. E logo em seguida, com pouco tempo ali, uma jogada do Marco Antônio que nem é ponta, né? E ele conseguiu cruzar, e o Ferreirinha, com um centroavante ali, conseguiu cabecear, chegando a 2-0. Tinha necessidade de sentar em cima do resultado? Não. O São Paulo podia continuar ali abafando a Alianza, jogando o jogo de uma forma inteligente. A gente sabe muito bem. Temos aqui 3 pessoas que torcem para times que fazem um bom jogo na Libertadores. Ou não, né, Danilo? Mas, enfim... Ou não, né, Nabor? Mas, enfim, os nossos times, eles têm, pelo menos, a capacidade de chegar numa Libertadores da América e saber como é que tem que atuar nessas competições. Precisa tratar com um pouco mais de carinho, né? Afeto, vamos colocar assim, essas competições internacionais. Se você está com um time limitado para poder disputar a Copa, você tem que usar o teu banco de reservas. Lembrando que o São Paulo não tem investimento, está devendo até as calças, né? E precisa pagar as contas. E o escape é Cotia. Tanto que o pessoal bate no peito com Made in Cotia, então você precisa usar a base, né? Então, assim, foi surpreendente ele ter colocado o Lucas Ferreira ali. Ferreirinha jogou muito bem, que já fazia muito tempo que o Ferreirinha não jogava daquele jeito, né? E no segundo tempo, sim, tem até um desafio do Neto, né? Que ele falou publicamente aí que o Ferreirinha não faria 10 gols nesse ano, e já foram 3, por sorte dele e por mérito dele também. Mas, enfim, depois que o São Paulo conseguiu chegar nesse placar, jogar de uma maneira inteligente o primeiro tempo, no segundo tempo, o Ferreirinha no meio do campo, lá por volta mais ou menos de uns 11 minutos do segundo tempo, eu estava vendo essas observações do Thiago Leifert, né? O Ferreirinha, tipo, abaixou a meia e estava parecendo que estava fadigado. Então, o Zubeldia, olhando aquilo ali, ele deu a entender que precisava tirar o Ferreirinha.
Só que a cagada que ele fez foi ter dobrado, pegado ali o exemplo do Palmeiras, né? Ter dobrado ali à esquerda, colocado o Wendel ali na esquerda, sendo que ele tinha o Rian Francisco no banco, né? Você tinha o André para colocar, então ele deveria ter colocado esses jogadores ali para poder incomodar o Alianza Lima. Tanto é que ele fez a genialidade de colocar o Wendel ali na esquerda, e foi aonde que basicamente saiu os gols do Alianza Lima, todos pela esquerda, né? O atacante conseguiu vazar ali a defesa, chutar e passou embaixo do Rafael, igual hoje também, né? Que nem eu estava comentando no grupo. Se fosse alguém que não fosse goleiro, aquela bola do Rafael a gente teria tirado, porque no reflexo você apenas chuta a bola para frente, você não quer agarrar. Só que como o cara é goleiro, ele vai lá e tenta agarrar aquela bola. Mas enfim. E o segundo gol, que foi um belo gol, né, um cruzamento, o cara conseguiu com extrema felicidade conseguir aquele voleio. Ele nunca mais vai acertar na vida dele aquele voleio. E chegou ao empate e o Alianza Lima achou por direito, satisfeito, jogou melhor o segundo tempo e depois ele fez algumas mexidas, o Zubeldia, e o São Paulo melhorou, chegou também a uma bola na trave. O Alianza Lima também teve uma bola na trave com o Barcos, né? Então, assim, foi um empate, literalmente com cara de empate, mas para nós que vimos o São Paulo abrir o placar por 2-0, tem um sabor de derrota. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o jogo do São Paulo? E aí, Nabas, quer começar? Eu não assisti o jogo inteiro, né? Eu vi só metade do segundo tempo. Quando eu cheguei em casa, quando o Aliança Lima começou, fez o primeiro gol, aí eu comecei a acompanhar o jogo por aí. Então, não tenho muita coisa para falar, Fernandão, mas pode falar aí, Daniel. Beleza, por enquanto, a gente se encerra, não tenho mais nada a acrescentar. Sabemos que São Paulo agora está com 4 pontos, né? E precisa chegar aí e conseguir maximizar isso daí, tentar se classificar ali em segundo, né? Sonhar aí com a primeira colocação. Vai ter aí uma missão muito difícil, jogar com o Libertad no Paraguai, né? E depois disso tentar ali dentro dos seus domínios não fazer exatamente o que fez com a Alianza Lima do Peru. Bom, agora nós vamos falar sobre a rodada do Brasileirão, terceira rodada do Brasileirão. No sábado, o Bragantino fez 1-0 contra o Botafogo, o Juventude fez 2-1 no Ceará, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Corinthians no Derby, o Vasco fez 3-1 no Sport e hoje o Bahia empatou em 1-1 com o Mirassol, o São Paulo fez a proeza de empatar 1-1 com o Cruzeiro, o Grêmio perdeu para o Flamengo de 2-0 e acabou de terminar o jogo Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza 0, Internacional 0. E eu acho que o jogo do Atlético não sei se acabou ainda, mas está 0-0. Então o do Fortaleza não terminou ainda não. Não terminou ainda não, do Fortaleza? 38 minutos. Beleza, 38 minutos do segundo tempo. Por enquanto o placar ainda não foi aberto lá no Castelão. E para aproveitar esse jogo de sábado, sobre esse derby que acho que ele foi realizado na Arena Barueri, a tia Leila investiu 50 milhões aí para poder modernizar ali a Arena Barueri. Ficou um baita de um estádio, pelo menos assim o investimento valeu a pena, né? Danilo, o que é que só você viu desse derby, mais um derby, onde que talvez a expectativa poderia ser de um ótimo jogo do Corinthians, mas basicamente a gente viu o Palmeiras ser o Palmeiras de antes, né? Ele conseguiu mostrar ali a tua força, rapidamente resolveu o problema do jogo em poucos minutos, abriu o placar 2 vezes. O pessoal também contestou também o goleiro, achando que talvez o Hugo
o Hugo Souza talvez pegaria as 2 bolas que entrou. Então eu queria saber, na tua visão, o que é que só você viu, Danilo? Olha, eu vou falar aqui para vocês uma coisa que todo mundo viu, só que ninguém entendeu. Cara, o que foi aquela bizarrice na saída de bola? Já se passou mais de 24 horas do final do jogo e eu ainda não entendi, cara. Assim, deixa eu só fazer um parênteses nessa pegada, porque o pessoal tá tirando muito sarro dessa jogada do Memphis, né? Só que o Memphis, se eu não me engano, jogou a Premier League, certo? Jogou Manchester. Lá, jogou no eles têm o costume de fazer essa jogada lá. E tem um vídeo de um time que logo no começo do jogo ele conseguiu marcar um gol dessa forma. Então, logo no começo, porque querendo ou não, a gente sabe sobre o futebol brasileiro, né? E o pessoal tenta jogar a bola para a defesa, dá um bicão para o ataque, aí a defesa tira. A gente nunca vê um gol original desse tipo de jogada, de você trabalhar bem a bola ali no começo, jogar na defesa, ir para o ataque, fazer uma finalização pelo menos, né, dessa jogada. Então, assim, eles fazem muito bumba meu boi ali. Então, a jogada que o Memphis fez, para quem não viu ainda acontecendo, isso acontece lá na Premier League. O cara já pega, só que ali ele não conseguiu lançar a bola como ele talvez gostaria que fosse. Porque o pessoal normalmente joga essa bola quase perto da linha do escanteio. Então ele faz aquela pressão logo de início, né? Então tem um lance desse na Premier League que o pessoal faz a pressão, rouba a bola ali no campo de ataque do adversário e eles conseguem abrir o placar logo de início. Agora, talvez eu acho que o pessoal não entendeu, né? Não sei se o pessoal combinou ali com o Memphis, combinou com o pessoal, esse tipo de coisa. Esse é o meu ponto, porque assim, a jogada em si, eu entendi o propósito da jogada. Eu entendi qual é o objetivo de você fazer aquilo. Mas no final, para mim, aquela jogada refletiu o que foi o jogo. Com 2 coisas. A primeira que foi o Corinthians entregar o jogo para o Palmeiras. O Corinthians não jogou futebol. O Corinthians ficou ali, sei lá, interrogação, é uma interrogação. O segundo é que, fez a jogada, tem um objetivo aquela jogada, mas eu acho que só o Memphis pensou naquilo e ninguém foi com ele. Então você percebe isso na hora que ele faz a jogada, ele dá a bola para os caras, parece que ele combinou no máximo com o Yuri Alberto. E você vê que ninguém foi, porque o objetivo era justamente pegar e todo mundo já sair no bloco para você fechar e fazer a pressão. Ninguém foi fazer a pressão. Ninguém entendeu a jogada. Então parece que ele pensou, vou tentar fazer isso aqui e todo mundo vai entender ao mesmo tempo. Não, porque isso se treina. Isso se treina. O cara viu uma vez, eu vou fazer isso agora. Beleza, você pode fazer. Não tenho nada contra necessariamente fazer aquela situação. Só que assim, aquilo resumiu o jogo para mim. Porque o Corinthians entregou o jogo para o Palmeiras, o Corinthians não jogou bola. O Corinthians ficou ali atordoado, pareceu. Parece que aquela jogada deu errado e acabou o jogo. 1 segundo de jogo. Acabou o jogo. O Palmeiras se impôs. O Palmeiras tocou a bola, o Palmeiras foi para um lado, foi para o outro, acionou os atacantes, acionou o Estevão, acionou o outro menino lá, o Facundo. O Palmeiras jogou bola e o Corinthians ficou ali. O Corinthians parecia um catado. Se você pegar o jogo que aconteceu acho que 2 semanas, foi a final, 2 semanas, e você pegar o jogo de ontem e falar, nossa, é outro time, não tem nada a ver. Beleza, tá sem o Garro. Beleza, tá sem o Hugo. Ok. Igual você pontuou aí já no início, né? A gente falou no começo do vídeo aqui também, a questão do Matheus Donelli, todo mundo contesta e tudo mais, eu entendo perfeitamente, não acho esse absurdo. Eu vou puxar um pouco, vou passar um pano para ele aqui, porque eu jogo no gol, também dou umas falhadas, né? Então, eu entendo. Mas, assim, cara, o primeiro gol é uma bola desviada, é uma bola difícil de você pegar, você tem que estar num reflexo ali e acertar o tempo de bola muito rápido de você conseguir pegar. No segundo gol, tava falando com o Nabor mais cedo, né? A gente se viu no nosso futebol de domingo e a gente estava nessa resenha. E aí eu falei, o meu principal ponto no segundo gol do Palmeiras não é o Matheus Donelli não ter alcançado a bola ou ter pulado depois, né? Como algumas pessoas falaram.
Meu principal ponto é o volante pegar a bola, mascado, dominar, olhar, ajeitar, posicionar e chutar pro gol e conseguir fazer isso sem tomar o bote. Cara, ninguém deu bote no cara. Ninguém mordeu, ninguém pegou, ninguém deu um carrinho, ninguém fez nada. O cara pegou a bola, ajeitou do meio da rua, na intermediária, basicamente, e chutou a bola pro gol. Cara, isso não existe, velho. Então, assim, isso me deixou, assim, louco da vida. Louco da vida. Vou até equilibrar as palavras aqui pra gente já não tomar strike aí. Mas, assim, eu fiquei louco da vida, velho. Porra, E aí, depois disso, o Corinthians não produziu, porque aí, de novo, topa num problema de criatividade, porque ele coloca ali os 3 volantes, ele coloca ali alguém, ele tentou colocar o Bidon para criar jogo. O Bidon não é o cara que cria jogo agora, ele não tem ainda essa situação. Aí você habilidade. coloca o cara. Ele não tem esse macete, é um cara que é um cara que é franzino ali também, ele não consegue sustentar, porque um pouco da função do 10 também é segurar a bola, esconder. É só você comparar um pouco ele com o Veiga do Palmeiras lá, o estilo do jogador e tal. Ele não é esse cara, ele é um menino no meio campo ali, ele faz uma segunda criação de bola, ele distribui, mas não como seria o Garro, não como deveria ser o Coronado, o cara que era para estar na sequência ali. O Garro saiu, o Coronado joga, era para ser a alteração natural. E o Corinthians não teve, né? E ele não mudou aí no segundo tempo. Os laterais do Corinthians, né, ainda são bem contestados. O Andileri veio, fez muita diferença, mas está fora, né? Já está aí fazendo um tratamento. E aí você percebe que, pô, tá tão ruim a situação que entrou o Bidu, fez uma partida péssima, aí foi substituído, né? Entra o Hugo, fez uma partida mais ou menos, né? Para conter a substituição do Bidu pelo Hugo foi uma contenção de danos, já estava perdendo de 2-0, os caras estavam vindo para cima, né? O Estevão ia com certeza querer deitar ali pela esquerda, e você tentou fazer uma contenção de danos. Aí você colocou em contrapartida o Romero. Cadê o Thales Magno? Por que você não recuou o 10 ali, o Depay para fazer o 10 e colocou o Thales Magno para fazer essa dobradinha com o Yuri Alberto, quem sabe? Ou um escape ali, né? É um cara que tenta driblar, é um cara rápido, é um cara que, querendo ou não, começou bem a temporada, o cara já fez 5 gols aí no ano. Por que você não colocou esse cara no gol? Exatamente, é o cara que tenta ali, você tenta chamar um jogo, tenta fazer uma tabela, aí você vê o Corinthians ficou ali naquela perdição, errando um passe besta, errando um passe de 2 metros. O Corinthians estava errando passe simples. Ou seja, o Corinthians estava totalmente desconcentrado no jogo, essa é a minha visão. O Corinthians não conseguiu criar nada. O Emiliano, que foi quem comandou o time ontem, também não achou soluções pertinentes, tentou ali, foi para um bumba meu boi na metade do segundo tempo, que o jogo do Palmeiras foi muito confortável, o Corinthians não finalizou uma bola no gol durante o jogo, uma no gol. O Everton nem sujou a roupa, lá, né? Doido. Não, o Everton não tomou nem banho para ir para casa, só trocou com a agasalho e foi embora dormir, velho, tava de boa. Porra, então assim, é muito fraco, a atuação ridícula do Corinthians, que tem aqui na próxima rodada, inclusive, um jogo que imagina que vai ser complicado contra o Fluminense, vai ser um jogo aqui na Neoquímica Arena, mas vai ser um jogo complicado. O Fluminense vem embalado, né? Embora eles tenham aí vencido o Santos só de 1-0, né? Eu não acompanhei o jogo, mas assim, fraco o jogo do Corinthians, né? Vai precisar acertar, precisa achar soluções, porque ele tinha que considerar desde o início que isso poderia acontecer. Saiu o Garro, saiu o Coronado, nem conto. Eu falo para vocês, é isso. O Coronado nem conto. O cara tem um dos maiores salários do time e não aguenta jogar 3 partidas. Cara, isso aí para mim é demais. Não sei qual é o problema dele. Se é físico, psicológico, sei lá. O cara não sei se tá com encosto. Às vezes ele tá com encosto, né? Sei lá. Não consegue. O cara não consegue jogar 3 jogos e ganhando os maiores salários do time, velho. Eu não me conformo com isso. Então, assim, a comissão vai ter que encontrar um jeito aí de ou mudar o sistema de jogo ou colocar alguém para fazer a função. Nesse momento, o mais indicado é o Memphis, para ver se a gente consegue decentemente fazer uma partida boa aí nos próximos compromissos e ajustar esse time, né, até o Garro voltar, até o pessoal aí tá em condições de atuar, porque sem condições. O Corinthians tá com carências
e também com carências de ideias, de alternativas para você tentar encontrar um jogo legal aí. E se continuar dessa forma, vai ficar patinando durante o campeonato. E aí, aquela previsão que a gente fez semana passada, aliás, semana retrasada, né, início do Brasileirão, o Corinthians vai ficar para trás. E tem capacidade, tem time para estar ali em cima brigando nesse campeonato aí por melhores posições, né? Com certeza. Lembrando também que o Esse é Palmeiras, né? meu... Desabafo. Mas esse é o meu desabafo. Falar, ó, só um adendo do Palmeiras. A gente sabe muito bem, né, que o Palmeiras ele vem depois do Paulo Nobre ali, vem investindo muita grana no time, né? Esse ano aqui foi o investimento mais alto aí que a gente viu no futebol brasileiro. Eles chegaram mesmo com uns 2 pés no peito, né, para poder contratar o pessoal. Tem alguns bochecha rosa, vamos colocar assim, que vai falar que o investimento não foi bem aproveitado o dinheiro e tal, que não poderia pagar tudo isso por certos jogadores, etc. Mas o importante é que o Palmeiras está reforçando a tua equipe, né? Teve uma troca muito grande esse ano aí no elenco. Patinou bastante aí no Paulista, onde que o Corinthians conseguiu o título em cima do Palmeiras, dentro dos seus domínios. E isso serviu de lição, acho que serviu de combustível para o Palmeiras conseguir chegar nesse campeonato brasileiro, encarar o Corinthians fora do teu domínio ali do Allianz, mas montou ali um cafofo bacana ali em Barueri, ficou muito legal ali o estádio, né? Parabéns aí para a tia Leila. E e o Palmeiras conseguiu aí chegar nesse placar interessante para eles, né? Mas deixando esse foco para lá, eu queria acionar o Nabor para poder falar desse apagar das luzes que aconteceu. O jogo foi no Maracanã, ou Nabor? Foi, Maracanã. Então eu vou deixar você à vontade. Cuidado só com as palavras de baixo calão. Se você estiver com. Não tomou ainda a sua maracujina depois desse jogo. Nós vamos abordar aqui sobre esse jogo, essa etapa entre Fluminense 1, Santos 0. Qual que foi a tua opinião, Nabor? O que só você viu desse jogo no Maracanã? Qual que foi o que o Santos conseguiu fazer ali no Maracanã, ou pelo menos o que ele tentou fazer e não conseguiu? Não conseguiu fazer nada, não deu um chute no gol, Fernando. Foi um negócio assim surreal. O Caixinha entrou com um time, pegou todo mundo de surpresa. Durante a semana ele tirou JP Sherman para colocar um cara que a torcida não queria ver o cara nem pintado de ouro, que era o Léo Godoy. O Ruim Godoy, né, como carinhosamente apelidado pela torcida. O cara não consegue fazer nada. Aí ele tirou também o Bom Tempo, que estava vindo com uma sequência boa, estava jogando bem, para colocar o Pituca, e também ele tirou o Barreal, que estava vindo de titular, e colocou o Tassiano na ponta direita. Que eu estava conversando com o Danilo hoje também lá na quadra, que o Tassiano não é esse cara da ponta direita. Para mim, o Tassiano é aquele cara que joga na posição do Pituca ou do Bom Tempo ali, fazendo o segundo homem no meio de campo para ajudar na marcação, que ele é bom na marcação e sabe sair jogando, tocando. Agora, você pegar esse cara de velocidade, ele não é esse cara de velocidade. Neymar começou, Neymar voltou hoje. Bom reforço. Aí também ele testou o laser no meio, também não deu. Liga, infelizmente, né? Infelizmente, até agora eu não vi. Até agora ele pode queimar minha língua nos próximos jogos. Mas até agora, me desculpa. Olha, ele não mostrou para que veio? Até agora nada. Ele tem qualidade, ele é um bom jogador, mas até o prezado momento. Assim, eu vou resumir. O melhor jogador do Santos hoje foi o Escobar de novo. Ele tentou anular o Arias muitas vezes, mas aquele cara é muito bom, ele é muito enjoado. Fala de sério, né? E o gol saiu uns 40,
51 minutos do segundo tempo. Tipo, foi um gol achado mesmo, sabe? O Samuel Xavier chuta, desvia no Escobar e mata o Brasão. Nossa. Foi um jogo assim, tipo... O Fluminense foi melhor o jogo inteiro, isso foi... Mas também não teve aquele, nossa, aquela pressão absurda, chute e tal. Teve um outro chute lá, cano apagado no jogo. O Canóbio foi bem no jogo, saiu para a entrada do Keno, o Ganso jogou também. Então foi um jogo que o Fluminense mandou do começo ao final. Aí quando o Neymar entra no segundo tempo, aí entra Neymar, Soteldo, David Washington. Uhum. Aí deu 20, 30 minutos, Soteldo saiu machucado. Me entra o Gabriel Veron. E junta nós três aqui, dá o Gabriel Veron de tão gordo que ele tá. Aí é isso. É um negócio assim que você fala, pô, o time não conseguiu dar um chute no gol. O Neymar, sempre pra falar que o Neymar deu um chute lá também, que ele pegou a bola de Brum, adiantou muito, chutou, o Fábio pegou. Esse foi o único chute do Santos no jogo. Foi uma atuação assim, muito pífia, assim, pra falar a verdade. E vamos aguardar, que provavelmente torcer para que ele nem viaja para Santos, que ele já pega o voo direto para Portugal. Estou torcendo para isso. Apesar que no começo, assim, eu fui a favor a vinda dele. Eu era um... Eu torcia, pô, que é um cara que a gente via no Bragantino que jogava para frente e tal, que gostava do pessoal da base, mas aqui no Santos tá completamente diferente. Tipo, o Sherman, que é da base, ele tira. O Bom Tempo, que tava jogando bem, tava vindo jogando bem com a sequência boa, me tira para botar o Pituca, que tava mal. E o nosso querido Amado, ele deixa o Amado o jogo inteiro. Tipo, tá nítido que o Amado tá mal. O Guilherme pega a bola e não consegue fazer aquela jogada que ele fazia no Paulista. Aquele cara decisivo que um chutava, desviava nele e ia pro gol. Tipo, não tá sendo esse cara. Então, em todo jogo, o Guilherme fica os 90 minutos. Tá mal, ele fica, deixa o Amado lá. Então é isso, que essas coisas aí que o Caixinha tá pecando, sabe? Tipo, pra mim, o time do Santos, do meio pra frente, é um time bom, mas no meio pra trás, a zaga, aquele Zé Ivaldo, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Todo, né? Até querendo ou não, o Gil é o melhorzinho, mas coitado, já com quase 40 anos nas costas, ele não tem mais aquela explosão que ele tinha há 3 anos atrás, vai. Quando já jogava ali no Corinthians, né? O último ano já. Aproveitando o gancho, acho que o Danilo vai precisar sair. Você quer se despedir, Danilo? Obrigado pela tua presença aí, por ter participado dessa transmissão aqui. A gente vai se despedir mais cedo de você. E eu vou continuar dando seguimento aqui com o Nabor para a gente poder continuar falando do Santos. E depois eu vou fazer um adendo do São Paulo e fechar esse programa nosso aqui. Boa noite, Danilão. Bom descanso. Não estamos ouvindo, tá? Tá mudo. Tá mudo. Ih, deu ruim. Tenta ver lá no aplicativo se o teu microfone não tá mutado. Você acabou de mutar, desmutar. Me ouvem? Opa, agora sim. Opa, agora sim. Eu não tinha configurado a situação certa aqui. Então, quero agradecer, né, mais uma vez aí por todo mundo que tiver assistido esse vídeo, tiver participado. Hoje eu vou sair mais cedo, mas na próxima resenha, com certeza estarei aqui de volta para a gente debater a próxima rodada, né, Brasileirão. Teremos aí no meio de semana agora. Então, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, bom término aí para vocês. Boa continuação do programa. A gente se vê daqui a pouco. Tamo junto. Até mais. Valeu, Danilo. Até a próxima.
Só isso, Nabor. Então vamos dar segmento aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa do Santos? Fernandão, não. Prefiro não falar mais nada. Vamos comentar. Nada. Então, beleza. Vamos seguir com o destaque aí para São Paulo 1, Cruzeiro 1. Lembrando que o jogo foi no Morumbi, né? O pessoal gosta aí de colocar o Morumbi por causa do patrocinador aí dos realities e tal. E o que acontece? O São Paulo fez a estreia da segunda camisa, né? E eles fez aí uma ação de marketing aí durante o final de semana, principalmente no sábado, para poder lançar a camisa nova. E entrou com essa camisa aproveitando que o Cruzeiro joga de azul, né? Então aproveitou aí para poder estrear a camisa no Morumbi. E o que o São Paulo conseguiu apresentar aí de resultado não foi satisfatório literalmente, né? A cabeça do Zubeldia está a prêmio, vamos colocar assim, por algumas pessoas, alguma parte da mídia, alguns diretores lá do São Paulo, a torcida também está chiando também sobre o técnico, né? E sabemos também que não é só o técnico que está com parcela de culpa, né? Tem alguns jogadores também que precisam jogar mais, como o seu Caleri também, né? Não sair tanto da área, jogar mais ali parte central, como literalmente um centroavante, que eu já tinha dito em alguns programas passados, me irrita profundamente ver o meu centroavante jogando como ponta. Eu acho que ele precisa estar dentro da área, porque tem algumas situações que o São Paulo cria que você vê que está faltando um centroavante, era onde que ele precisava estar ali para colocar o pé, a bola bater nele e entrar para dentro do gol. Hoje o Caleri estava suspenso, entrou o André. Não sei o que aconteceu, o milagre que foi, ele colocou o Lucas Ferreira de novo para poder jogar ali na ponta, o Ferreirinha jogou na outra. O Ferreirinha, de novo, os dois Ferreiras entraram muito bem no jogo contra o Cruzeiro, apesar que eu acho que no começo ali do jogo o Cruzeiro jogou um pouco mais de bola, ele conseguiu reter algumas ações do São Paulo, que estava tentando fazer ali, articular ali o jogo, e o Cruzeiro chegou para abafar ali, para impor o teu jogo, para poder picar o jogo. E aí depois, com o tempo, o São Paulo conseguiu equilibrar o jogo e até jogar melhor, né? Ter mais ações ofensivas ali, aonde que ele conseguiu chegar no teu gol, né? Com o Ferreirinha. Foi um baita de um gol, porque querendo ou não, a estatura dele é pequena, então ele foi cruzada a bola ali para a área, ele conseguiu acertar de cabeça, colocada a bola, né? De uma maneira que entrou no canto do Cássio. Aí o São Paulo chegou no 1-0, e quando a gente achava que talvez o São Paulo ia chegar à tua primeira vitória no Brasileiro, dessa edição de 2025, o Cruzeiro foi lá em jogada de bola parada, de um escanteio. O Alves não conseguiu cortar a bola ali, sobrou no pé do atacante do Cruzeiro, ele só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol e empatou a partida. Provavelmente a torcida não ficou nada satisfeita com o resultado, porque lembrou do resultado da semana da Libertadores, um péssimo resultado agora dentro dos seus domínios, dentro de casa, no Morumbi. O São Paulo ainda não venceu nessa edição do Brasileiro e vai ficando para trás. Querendo ou não, né? O São Paulo, no meu modo de ver, ele precisa abrir o olho, porque esse ano a gente briga para não cair. A moral da história é essa. Porque está dividindo forças, o São Paulo não tem elenco para poder disputar 3 competições. Se for focar nas Copas, precisa fazer os resultados quando aparecer a oportunidade. Se vai ter jogo durante a semana no Brasileiro, precisa focar totalmente no Brasileiro, né? Montar aí os 45, os 48 pontos para poder fugir da degola e conseguir ali construir um bom jogo. Por mais que não consiga jogar um jogo esplêndido, de uma arte exuberante, vamos colocar assim, ganhar aqueles jogos de 1-0 não há problema nenhum, não é feio fazer isso, né? E o pessoal mais da frente ali, jogar uma bola um pouco mais redonda, vamos colocar assim, porque o São Paulo está muito limitado, né?
você vê que a falta do Lucas, a falta do Oscar, a gente percebe que precisa ali de um meio de criação, tá faltando um escape ali, e hoje, não sei que milagre que aconteceu, ele colocou alguns jogadores da base, que é o que a gente, os torcedores, o que é que a gente tinha observado, que a gente pedia, né, pro técnico fazer, lembrando que ele estava suspenso hoje, e o auxiliar dele que estava tomando conta ali da área técnica, e ele fez as boas mexidas, né? E a molecada deu conta do recado, fez um barulho ali, conseguiu botar um pouco de dificuldade para o Cruzeiro, né? Você chegou a ver esse jogo, Nabor? Eu vi um pouco só, que eu vi até quando o Cruzeiro empatou, na verdade. Então, E aí depois quiser, até quando a molecada... Se quiser, você pode comentar esse pedacinho que você viu aí do jogo. Eu vou até dar um adendo que você falou da molecada. Molecada entrou até que o time deu uma melhorada. Tipo, não foi nossa. Mas o time teve mais posse de bola. E eu acho que ele pode dar mais chance pra molecada aí. Igual o próximo jogo, né? Que vai ser contra quem? Preciso dar uma olhada na Próximo tabela jogo. aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela. Como é que tá a segunda rodada. E nesse exato momento escuto barulho de chuva aqui. Eu não sei se literalmente é. Tá chovendo. Tá, aqui tá chovendo. Vou aproveitar aqui Já para falar a quarta rodada. A quarta rodada vai começar na terça-feira com Ceará e Vasco, vai ser às 21h30. O São Paulo vai jogar na quarta. Esse jogo aqui tá esquisito, hein? São Paulo vai jogar na quarta às 6h30, lá contra o Botafogo. Lá? Um horário meio. Vai ser lá o jogo no Newton Santos. Um horário meio estranho aqui, 6h30. Precisa conferir se realmente é isso daqui. Tá ali marcado 18h30. É uma bucha aí pro São Paulo jogar esse jogo com o Botafogo, né? O Mirassol na quarta-feira vai jogar contra o Grêmio, dentro da tua casa. O Sport... E fez um ótimo resultado, né? Com certeza. Conseguiu um ótimo resultado contra o Bahia, né? E o Sport vai jogar contra o Bragantino na quarta-feira às 19 horas. O Corinthians vai jogar contra o Fluminense às 19h30. E também no mesmo horário, Internacional e Palmeiras, no Beira-Rio. Às 21h30, Flamengo e Juventude. E provavelmente, talvez, acho que passe o jogo do Santos. O Santos vai encarar aí o Atlético Mineiro, vai encarar o Galo. E na quarta-feira também, às 21h30, teremos Vitória e Fortaleza. E na quinta, completando essa quarta rodada, Cruzeiro e Bahia. Então tem jogos interessantes aí, né? A gente não vai ter rodada da Sul-Americana e nem da Libertadores da América. Os times vão poder focar 100% aí nessa rodada do Brasileiro. Vamos ver o que o Corinthians consegue fazer, porque tá com a cabeça aí inchada, né? Desse sábado. O São Paulo também não tá numa boa situação, tá em 16º ali. Precisa reagir, precisa chegar na tua primeira vitória. E o Santos também precisa conseguir aí pontos importantes para alavancar a equipe, porque querendo ou não, vai jogar a Copa do Brasil esse ano, vai. Então, provavelmente o Santos aí tem o Brasileirão e a Copa do Brasil para poder disputar nesse ano de 2025. Nabor, eu vou aproveitar aqui e agradecer a tua presença. Essa quarta edição aqui do Central da Resenha, com muita alegria. Contamos aqui com a tua presença. Esse aqui é um trabalho que já vem de longa data. A gente mantém o nosso grupo aí unido, né? É um grupo muito legal, muito bacana. Contar com a amizade aí do pessoal da época da faculdade. O Danilo apareceu com a ideia
Eu já vinha com um outro projeto também esse ano aqui, e casou as forças, e a gente está tentando montar aí um esquema de 5 pessoas no início, né? A gente tinha montado esse esquema aí. Contamos com a presença aí de vocês, quando vocês puderem participar aí. A gente vai ajeitando os horários também para a gente poder todo mundo Sim. participar, tal, bonitinho. E agradecer muito a tua colaboração aqui para poder trazer informações do Santos aí, que normalmente é uma mídia, é um nicho, é uma mídia mais qualificada para poder passar informações do Santos, né? Principalmente o pessoal da Baixada. Se você quiser se despedir, fica à vontade. Boa noite para todo mundo. Então, Fernandão, semana passada que eu ia entrar, né? Até comentei com o Danilo hoje. Pô, semana passada eu ia entrar, mas tava passando um raiva com o jogo do Santos. Falei, deixa eu assistir o jogo do Santos para não xingar todo mundo lá. Deixa eu assistir o jogo do Santos. Meu, 8h30 da noite é um horário muito irritante pro domingo. Até 7h30 é um horário horrível pro domingo. Mas não é a gente que faz os horários, né? Horários? E também, é, e também fazer um pedido para quem quiser acompanhar lá no nosso futebol de domingo, onde começou um campeonato interno lá da gente lá, muito legal de acompanhar. Tipo, os jogos tá muito equilibrado e tal. E também deixar um convite para quem fazer um slogan aqui, né? Do meu outro trabalho, como o Fernando falou também de outro trabalho dele. Do site carnavalesco também, que a gente é focado 100% no carnaval, tanto paulista, carioca, tem equipe de capixaba também. É um trabalho focado 100% no carnaval, e quem puder acompanhar também daquela força. É isso aí. Muito obrigado. Pô, valeu, Nabor. Obrigado aí pela tua presença. Nós vamos encerrando aqui essa central da resenha. Nos encontramos aí provavelmente, acho que na próxima semana, que eu não sei se o pessoal vai estar disponível aí durante a semana para poder fazer Se essa quiser fazer na segunda repercussão. também, na quinta, na sexta, aproveitar que é feriado. Vamos organizar aí, fazer essa bagunça aí. Vamos ver se o pessoal tá disponível para a gente poder fazer esse quinto programa. E pode ter certeza que domingo a gente vai ter um novo vídeo aí da Central da Resenha. Eu queria agradecer muito a presença de quem participou aqui, do Danilo, do Nabor. Nós temos aqui vamos colocar assim, nosso podcast aqui, falando sobre futebol, que é algo que a gente não gosta nem um pouco. E a gente vai abordar sempre aí as competições, né? Tem muita coisa boa para poder vir aí pela frente. Ainda tem a Sul-Americana com os times brasileiros, com ênfase no Corinthians. Temos também a Libertadores, trazendo aí o que o São Paulo está passando, falando um pouquinho do Palmeiras, às vezes falando também do Flamengo e de outros brasileiros também que participam dessa edição. Também vamos falar do Super Mundial, que está para poder chegar aí faltando mais 2 meses. É onde que a gente está esperando aí o supra-sumo, vamos colocar assim, do Mundial, né? Para ver Vai ser experimento. para ver o que os brasileiros vão conseguir aprontar e se realmente vão passar da primeira fase, né? Porque, querendo ou não, os grupos dos brasileiros é bem complicado. Então, agradeço aí, um abraço para vocês. Vocês se inscrevam nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença. Venha acompanhando o nosso conteúdo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês possam ter uma excelente semana, um finzinho de domingo e uma ótima semana curta, na graça de Deus. Temos aí um ótimo feriado para poder aproveitar. Um abraço a todos, tudo de bom sempre e até a próxima. Valeu, Nabor. Boa noite, Fernando. Bom descanso. Beleza.